Vamos bater um papo agora com o nosso querido Sérgio Silva, mais conhecido como Serjão, que é um homenageado, na verdade, aqui desse torneio. Torneio de Natação do Nordeste, é o 28º Troféu Sérgio Silva. Serjão, que prazer conversar com você, amigo. Uma lenda viva da nossa natação. Conta um pouquinho aí o que é. Sei que você já se emocionou bastante durante esse torneio, foram muitas homenagens, né? Fala um pouquinho desse torneio. Em primeiro lugar, a satisfação de estar aqui com vocês de Pernambuco. E posso dizer a você que é um orgulho, porque quando essa competição foi criada, que foi criada pelo Clube Português do Recife, era numa época que tinha uma rivalidade muito grande, natação da Bahia contra Pernambuco. Eu era treinador na época e sempre tinha aquela briga, né? O Clube da Bahia com o Clube de Pernambuco. E em dado momento, o Clube Português me chama numa competição aqui e eu vim e nós decidimos aqui fazer uma competição. E a dificuldade era botar ela no calendário da CBDA. Tanto é que você tem 28, mas não é 28. Esse é o 29. É que um ano não tinha Sérgio Silva. Então, 28 é quando agregou ao meu nome Sérgio Silva, porque o Clube Português do Recife foi quem fez isso. E, para minha satisfação, quando todos diziam que a gente estava fazendo uma competição caça-níquel, hoje está aí um caça-níquel com quase 800 atletas. Depois de uma pandemia que nos deixou baqueado, né? Nós estamos recuperando. Nós ainda não recuperamos o número de clubes, mas já recuperamos o número de estados, todo o Nordeste está presente, e recuperamos o número de atletas, que aqui passou a ser o maior até hoje, 728, 29 atletas. Sérgio, não tenha dúvida que esse é um torneio consolidado, 28 anos não é para qualquer um. Mas fala um pouquinho da sua história com a natação, que eu sei que transpassa esse torneio. Veja bem, vai ser um pouquinho longa, porque dentro da minha casa, o meu pai foi um desportista de tudo, né? Meu pai foi, durante muito tempo, ele foi tido como, apesar de ser contra mim, porque eu não sou rubro-negro, eu sou tricolor, ele foi tido como um dos maiores desportistas do esporte amador da Bahia. Meu pai jogou futebol, meu pai fazia atletismo, meu pai fazia remo, meu pai fazia natação, corrida de rua, tudo defendendo Vitória. E ele, inclusive, tem uma revista do Vitória que escolhe ele como o melhor atleta amador que o Vitória já teve até hoje. O cara se metia em tudo, né? E aí nós viemos, tá? E meu pai partiu para ser treinador de natação. E aí veio e botou a família toda e tá, meu pai depois foi presidente da Federação de Atletismo, foi uma confusão, mas tá. E ele botou os filhos. E em determinada hora ainda tinha uma coisa muito grande, de racismo muito grande. Na Bahia, os grandes clubes não deixavam o negro participar. E aquilo machucou um pouco ele, e ele montou um clube chamado Clube Olímpico de Natação. E fomos para a piscina do governo, como essa daqui. E a piscina do governo estava cheia de barro, e ele levou a família para morar debaixo do estádio de futebol para poder limpar a piscina. E realmente limpou toda a piscina. Depois, infelizmente, com o negócio de campo de futebol para a Copa do Mundo, destruíram. Mas ficou marcado. Por exemplo, hoje nós vimos na exibição aqui, e ontem, esse clube deu 2 medalhas olímpicas. Ana Marcela, que veio de lá, e Edivaldo Valério. Então, são 2 medalhas olímpicas. Tá? E ele, na época, não sei se a pessoa machuca muito, ele botou o símbolo, que era o símbolo olímpico, porque o aro negro é que une tudo. E daí ficou isso, e ele ainda já muito mal de saúde, ele viu uma medalha olímpica. Ele não viu a de Ana Marcela, mas ele viu a de Edivaldo Valério.
Então, isso muitas vezes está. E ele botou na cabeça, mais ou menos assim, para você entender, eu tenho que dar chance para o pobre participar. O pobre não pode ficar fora. Então, ele pegou uma piscina do governo, cortou no meio, entre aspas, com corda, e de um lado, que era o lado direito, as pessoas que têm dinheiro pagavam para nadar, e o lado esquerdo, os que não tinham dinheiro podiam frequentar. E durante muito tempo, isso foi muito tempo elogiado por causa disso. Tanto é que nesse clube, os cinco filhos dele, eu era o sócio 1, minha irmã era o 2, outro 3, e o sócio 6 era o pai de Ana Marcela. Então, para você ver o que era, né? Então, se formou ali e praticamente se formou uma família até coisa. Isso em 1969, né? Nós estamos indo bem lá para trás, né? E deixou essa coisa na gente, que a natação tinha que ter. E ele botava muito na cabeça assim, nós somos nordestinos, mas não somos inferiores aos outros. Então a gente sempre procurou estudar muito, a fazer as coisas bem feito. E o velho, até ir embora, ele controlou a gente ali. E nós vimos, eu vi aqui a ascensão do norte e nordeste nisso, principalmente o nordeste. Hoje, graças a Deus, infelizmente, a gente não tem recurso para segurar nossos atletas. Porque se nós tivéssemos recurso para segurar, nós seríamos tão bons igual o Sul. Infelizmente não tem. E a sua história agora, depois de todo esse tempo com agora, que eu digo, não de agora tão recente, mas depois de todo esse início em piscina, em clube, essa migração para o Águas Abertas e essa paixão que todos nós sabemos que você hoje tem com Águas Abertas, como foi que surgiu, Sérgio? Veja bem, primeiro eu tomava conta de toda a parte da natação, né? Toda a parte da natação era comigo, aqui no Nordeste. Na parte de política, aí, naquela época de Coaraci, tá? Aí, eu terminei ficando candidato da CBDA, graças a Deus não fui, graças a Deus, porque eu não tenho nenhuma veia política. Eu tenho muita veia técnica, mas não tenho veia política. E na época mudaram as coisas da eleição e eu preferi sair. Mas eu tenho uma coisa. Eu gosto do esporte. Eu não gosto da política. Eu gosto do esporte, seja com quem for. E em determinada hora, a pessoa que ganhou a eleição para a chapa que era minha, que nós retiramos, ele me chamou para tomar conta da Águas Abertas. Eu sempre tive muita paixão pela Águas Abertas. Eu sempre gostei muito da Águas Abertas. E eu encarei uma coisa que eu teria que fazer uma Águas Abertas diferente. E hoje eu posso garantir a você que a Águas Abertas do Brasil é uma Águas Abertas totalmente diferente. Quando eu peguei, nós tínhamos, se eu não me engano, 50 e poucos atletas federados. Hoje nós temos quase 5.000 atletas federados. Nós temos praticamente o Brasil todo praticando Águas Abertas. Nós temos, como se fosse assim, eu tentei, para vocês terem uma noção, como fosse futebol. O futebol tem a primeira divisão e eu tenho. Então, na Águas Abertas eu tenho a primeira divisão e tenho a segunda divisão. Mas basta de dizer a você que é mais fácil hoje eu ter patrocínio para a segunda divisão do que da primeira. Porque a segunda divisão conhece o Brasil todo. Então, eu tenho prova em Roraima, eu tenho prova na Bahia, eu tenho prova em Pernambuco, eu tenho prova no Ceará. Então, a gente vai o tempo todo. E eu tenho hoje uma dificuldade, as pessoas não conseguem acompanhar. Eu tenho 74 anos de idade, mas eles não conseguem acompanhar meu ritmo que eu quero. Então, eu não tenho 5 horas da manhã, não tenho 4, eu não tenho 3, quando cismo, tá. E eu não paro, agora eu estou querendo ir para desporto na Águas Abertas. Então, são muitas as coisas. Então, as pessoas, em determinada hora, têm dificuldade de acompanhar o que eu quero. Eu não quero tomar lugar de ninguém. Eu quero dar oportunidade a alguém. Então,
Agora nós estamos lá na Águas Abertas com a expansão, ou seja, uma extensão para os árbitros, preparar eles para Águas Abertas. Eu não posso levar o Brasil para a Paralimpíada e o Brasil não tem um árbitro de Águas Abertas nem preparado para isso. Então eu tenho que trazer as pessoas para terem vontade disso. E agora já em Fortaleza, com a ajuda de alguns presidentes do Paradesporto, nós vamos fazer Paradesporto e na Águas Abertas. Então a Águas Abertas hoje, ela conseguiu tomar uma parte do meu coração. Então, tá. Eu fui direto para Águas Abertas. Depois, agora, há 2 anos atrás, me chamaram de novo para coordenar toda a natação do Nordeste. E eu peguei como desafio, né? Eu peguei como desafio porque eu acho que eu tenho algumas, eu não sei se meu pensamento é mais para trás ou se ele é para frente. Porque muitas vezes eu sou chamado de retrógrado, ou eu sou chamado de que eu vou muito para frente. Eu só acho que nós temos que ter arquibancada cheia, porque senão nós não temos valorização. Eu fico muito feliz. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu quero saber até quantas visualizações seu YouTube tem. Você tem uma ideia? Ontem, isso também me deixou muito feliz. Não, ontem nós tivemos, a gente tem que parar a transmissão entre manhã e tarde, né? Então nós tivemos a transmissão da manhã e a transmissão da tarde. Juntando as duas, Sérgio, já vamos em quase, mas se não passou um pouco, quase para mais, 8.000 visualizações. Porque eu me preocupo com isso. Porque aqui, nessa arquibancada, tem pessoas que vieram dos seus estados e lá deixaram o pai, mãe, avó. E nós temos que dar chance para isso. E isso vem nos dar força para a gente brigar, porque nós temos um produto muito bom e não sabemos vender. Aproveitando um pouquinho também, que eu sei que isso é uma outra paixão sua, e eu vi uma frase, não foi uma frase, mas uma fala sua hoje de manhã que me deixou emocionado e muito feliz, que é a base. A base. Eu sei que essa é uma paixão sua e eu sei o quanto é importante o esporte para a nossa juventude. Então, o que é que você diria aí para técnico, para essa meninada e para quem quer que esteja nos assistindo, a importância, não é, Sérgio, da base? Eu vou usar uma palavra que minha mãe era muito mais culta do que meu pai. Mas meu pai tinha frases que me marcavam mais do que minha mãe. Porque talvez minha mãe fosse muito pela cultura e não atingisse aquilo que eu queria. E ele tinha. Ele dizia assim para mim: meu filho, você quer fazer um prédio de quantos andares? De 2, de 3 ou de 10? Meu pai, no máximo, ele fazia. Então a base tem que ser bem forte para poder aguentar isso aí. Então eu penso e luto muito para que tenha base, desde lá do Mirim, desde lá do Petis. Hoje eu estava dando uma explicação aqui, eu vejo quando o treinador se preocupa com os nadadores novinhos que aqui estão. Então, a preocupação é muito grande. Eu queria ver nessa competição um infantil 1 muito mais forte. Eu não quero perder o sênior, mas eu tenho que ter o infantil 1, porque o sênior já está pensando na universidade, já está pensando, eu quero ter o pequenininho para poder eu seguir. Então, a minha preocupação com a base é muito grande. Na Águas Abertas eu tenho um pouquinho mais de força, e eu tenho pedido ao COB, eu não peço para minha casa, mas eu tenho pedido ao COB a base. Infelizmente, eu ainda tenho pessoas que não entendem a forma de eu trabalhar. Eu tenho que pensar numa base do Brasil todo. Eu não posso pensar numa base só da Bahia, eu não posso pensar só do Sul. Eu não posso fazer um training camp em que eu só tenha atletas do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu tenho que pensar em ter de todo mundo. E o que se precisa saber é o seguinte: muitas vezes eu não tenho o atleta, mas se eu tiver o treinador, eu vou plantar uma semente lá. Eu estou dando a ele a vara, o anzol, para ele pescar. Então, eu tenho 27 estados. Se eu tivesse 2 bons atletas em cada lugar, eu teria 54. Eu teria uma base perfeita. Mas eu não consegui ainda, mas eu não vou desestimular. Eu vou correr atrás e eu tenho certeza
que a gente vai conseguir. O meu trabalho aqui agora, então, com esses pequenininhos do Mirim Petis, é voltar de novo. Antes de eu sair, eu fiz Mirim Petis de 1.700 crianças. Agora eu não estou conseguindo botar 500 mais. Eu sei que nós temos um monte de dificuldade. Passagem aérea é muito cara, tudo isso. Mas o pior é me desanimar. Eu não vou desanimar. Mas você não é uma pessoa que desanima fácil, não, viu, Sérgio? Não, de jeito nenhum, porque eu tenho discutido muito. Não muda em nada querendo que essa árvore nasça agora. Primeiro eu tenho que regar, primeiro eu tenho que botar água, ela crescer, para lá no futuro ela me dar frutos. Ela vai me dar frutos. Eu só tenho que ter paciência com ela para poder ter fruto. Meu amigo, muito obrigado, viu? Continuamos torcendo por você e torcendo pelos seus projetos. E saiba que você tem aqui na JSTV um veículo para difundir esses projetos. Eu tenho certeza, e mais uma vez eu quero agradecer a vocês todos. Eu jamais pensei de que um dia eu tivesse uma homenagem tão grande. Então, isso é um reconhecimento do que eu fiz. Ficamos felizes, você é um reconhecimento muito mais do que merecido. Obrigado. Vamos lá, é isso aí, nosso Sérgio.